Teresa de Marzo. Entre céus e silêncios. Infância e sonhos de liberdade. Era o início do século XX em São Paulo, e a cidade fervilhava entre bondes, cafés e as primeiras fábricas. Foi nesse ambiente que nasceu Teresa de Marzo, em 1903. Filha de uma família tradicional, cresceu em um lar que, como tantos outros da época, esperava das meninas delicadeza, obediência e o destino inevitável do casamento. Mas Teresa nunca se contentou com moldes. Gostava de subir em árvores, observar os pássaros, ouvir histórias de aventuras. Ainda menina, ficava horas no quintal olhando para o céu, fascinada com os zigue-zagues de andorinhas. "Mamãe, um dia vou voar com elas", dizia, apontando para o alto. A mãe sorria, acreditando tratar-se de fantasia infantil. Afinal, em 1910, pensar em voar era sonho quase impossível até mesmo para os homens. Para uma menina, então, parecia absurdo, mas o impossível seria justamente o combustível da vida de Teresa. A fascinação pelos aviões. A juventude de Teresa coincidiu com uma revolução no mundo: o surgimento da aviação. Em 1906, Santos Dumont havia decolado com o 14 bis, provando que o homem podia voar com máquina mais pesada que o ar. A notícia correu o mundo, e no Brasil acendeu chamas de orgulho e inspiração. Adolescente, Teresa guardava recortes de jornais sobre Dumont e os primeiros aviadores. Sonhava estar entre eles. Mas como? Em 1920, começaram a surgir os primeiros aeroclubes no Brasil, e São Paulo, cidade em expansão, não ficou de fora. Homens da elite se reuniam em hangares improvisados, apostando corridas e treinando pilotagem. E foi nesse cenário masculino que Teresa decidiu se arriscar. O desafio de uma mulher. Em 1921, Teresa bateu a porta do Aeroclube de São Paulo, localizada em Campo de Marte. O ambiente era dominado por homens de casacos elegantes, chapéus e charutos. Quando a jovem pediu para se inscrever nas aulas de voo, muitos riram. "Senhorita, voar não é coisa para mulheres", disse o atendente quase debochado. "Então, o senhor vai me inscrever 2 vezes", respondeu firme, com os olhos faiscando. Não havia espaço para dúvidas. A ousadia da jovem surpreendeu até o instrutor, que, vencido pela insistência, aceitou. Assim começou a jornada de Teresa, enfrentando não apenas o desafio de aprender a pilotar, mas também o preconceito, os olhares de desdém e as piadas constantes. A primeira mulher aviadora do Brasil. O avião de treinamento não era fácil. Um Caudron G3, biplano frágil, barulhento, de madeira e tecido, com motor que parecia tossir a cada manobra. Subir nele exigia coragem. As primeiras aulas foram duras. O vento batia forte, os comandos eram pesados, e a sensação de estar suspensa em uma máquina precária assustava até os mais experientes. Mas Teresa não recuou. Com determinação, aprendeu a controlar o avião, fazer curvas, subir, descer, pousar. A cada voo, desafiava não só a gravidade, mas também as barreiras invisíveis impostas pela sociedade. Em 8 de abril de 1922, conquistou a tão sonhada licença de piloto. Era a primeira mulher do Brasil a receber tal título, apenas meses depois de Anésia Pinheiro Machado, que, por burocracias diferentes, também foi reconhecida como pioneira. Nos jornais, a notícia apareceu em pequenas notas. Uma jovem paulista obtém licença de aviadora. O feito marca os novos tempos. Mas para Teresa, não era apenas uma nota. Era a concretização de um sonho de infância. A rivalidade silenciosa. Embora o feito fosse grandioso, logo surgiu a comparação inevitável com Anésia Pinheiro Machado, outra pioneira. Ambas, com idades semelhantes, compartilhavam a mesma paixão e o mesmo período histórico. A imprensa, sempre em busca de espetáculo, fomentava uma rivalidade entre as duas. Quem seria, afinal, a verdadeira pioneira? Quem ficaria na história?
Enquanto Anésia construiu uma longa carreira, realizando voos internacionais, escrevendo livros e sendo homenageada, Teresa preferiu o silêncio. Não buscava fama, apenas a realização pessoal de voar. Essa diferença de posturas determinaria, no futuro, a maneira como seria lembrada. Amor e aviação. Foi também no aeroclube que Teresa conheceu o homem que mudaria sua vida. Fritz Rössler, engenheiro e aviador alemão. Ele a apoiou nos voos, admirava sua coragem e logo os dois se apaixonaram. Casaram-se em 1926, unindo a paixão pela aviação com o desejo de construir uma família. Juntos, viveram entre aviões, hangares e sonhos de expansão do voo no Brasil. Mas, como tantas mulheres de sua época, Teresa fez escolhas que a afastaram da aviação. Após o casamento, e especialmente depois da maternidade, deixou de pilotar regularmente. Seu nome começou a desaparecer das manchetes. O silêncio histórico. Enquanto Anésia Pinheiro Machado ganhava notoriedade internacional, participando de eventos, realizando voos históricos e sendo celebrada como a primeira aviadora do Brasil, Teresa mergulhava em uma vida mais discreta. Não deixou registros extensos, não escreveu livros, não buscou palcos. Aos poucos, sua história foi sendo esquecida, quase apagada da memória coletiva. Era como se tivesse desaparecido nos céus que tanto amara. O legado invisível. Apesar do silêncio, Teresa foi fundamental. Sua coragem abriu as portas para que outras mulheres acreditassem ser possível pilotar. Foi ela quem quebrou a barreira inicial, enfrentou a resistência e mostrou que uma mulher podia sim assumir os comandos de um avião. Seus voos não foram apenas técnicos, eram simbólicos, desafiando convenções e inspirando futuras gerações. Hoje, poucos lembram seu nome, mas sem ela, talvez muitas outras aviadoras brasileiras não tivessem encontrado o caminho aberto. Reflexão. O céu também é feminino. A história de Teresa de Marzo nos mostra o quanto o reconhecimento muitas vezes não acompanha o pioneirismo. Ela ousou em um tempo em que mulheres sequer tinham direito ao voto no Brasil, conquistado apenas em 1932. Foi à frente de seu tempo, mas não recebeu a mesma visibilidade. Ainda assim, seu feito permanece. A primeira licença de piloto concedida a uma mulher no Brasil leva seu nome. E assim, mesmo no silêncio, Teresa continua voando, lembrando-nos que o céu também é feminino. A trajetória de Teresa de Marzo é a de uma mulher que ousou desafiar os limites de sua época. Menina que sonhava voar com pássaros, jovem que enfrentou o riso e o descrédito, pioneira que conquistou o direito de pilotar quando isso parecia impossível. Embora tenha escolhido uma vida mais reservada e, por isso, tenha sido esquecida pela história oficial, seu legado permanece nas entrelinhas. Foi a primeira a abrir caminho, e isso ninguém pode apagar. Teresa de Marzo voa hoje nas páginas que resgatam seu nome, nos corações daqueles que acreditam que coragem é maior que convenções, e no céu, que desde 1922 nunca mais foi território apenas dos homens. Se gostou do vídeo, curta, comente e compartilhe e se inscreva no canal.